Dando sequência, vamos falar da faringe, é a continuação posterior, né, da cavidade oral. A cavidade oral, ela termina ao nível do V lingual, que a gente vai falar melhor da língua, tá? E os arcos palatoglosso e palatofaríngeo. O arco palatoglosso e palatofaríngeo, dos dois lados vão formar os limites laterais, tá? E o V lingual aqui nas tonsilas linguais é o limite inferior. Esse é um plano, tá? Onde acaba a cavidade oral e começa a orofaringe. E acima do palato é onde começa a nasofaringe, que é contínuo com a abertura posterior, as coanas, tá? Abertura posterior nasal. Aqui na nasofaringe vamos encontrar o ósseo da tuba auditiva, que fica aqui, ósseo da tuba auditiva, o toro tubário, que é a cartilagem do toro revestido por mucosa, né? Toro tubário, e desce do toro em direção à faringe a prega salpingofaringe, tá? O músculo salpingofaringe descendo aqui. E lateralmente, aqui, ó, vamos ter o recesso faríngeo. Lateral toro tubário, vai ter o recesso faríngeo, que é uma expansão lateral da nasofaringe. Então, na nasofaringe, principais estruturas é o toro tubário, com o ósseo da tuba auditiva, o recesso faríngeo e a prega salpingofaringe. Bem, na orofaringe, esse espaço atrás da língua aqui, vamos usar uma outra peça, que é a base da língua, né, a raiz da língua, e aqui é a epiglote. A orofaringe vai ficar ocupada aqui, ó, do V lingual para baixo até o ápice da cartilagem epiglote. Nesse espaço, na base da língua, a gente vai ter aqui, ó, entre a epiglote e a língua, a prega glosso de língua, glossoepiglótica mediana e glossoepiglóticas laterais, formando duas depressões, tá, em torno da prega glossoepiglótica mediana, chamada de valéculas. Tá? As valéculas são bem famosas no mundo médico, né? Que é exatamente o local onde a gente encaixa a lâmina do laringoscópio durante a intubação, né? Intubação orotraqueal. Então tá aqui. Lateralmente a gente vai ter pregas faringoepiglóticas, tá? Entre a faringe direto do epiglote. E entramos aqui no espaço da laringofaringe, que tem relação com as cartilagens da faringe, tá? Da laringe. Então, o alimento é desviado pela epiglote para as laterais e são direcionados para essas estruturas aqui, ó, esses espaços chamados seios piriformes ou recesso piriformes, tá? São desviados para os seios piriformes e deles o alimento vai continuar escorrendo, né, em direção ao esôfago, tá? Finalzinho da laringofaringe para o esôfago. O alimento não é só por gravidade. Existe uma crista, né, feita pela contração dos músculos da faringe, constrictor superior, médio e inferior, de forma sequencial, em que uma crista vai sendo formada de cima para baixo, de forma a empurrar o bolo alimentar em direção ao esôfago, tá bem? Então, quando a gente engole, o alimento é empurrado pela língua em direção ao palato e à orofaringe, tá? Com isso a laringe é elevada e a língua empurrada para trás, tá? Aqui começa na primeira fase, na fase voluntária. Você está mastigando, em determinado momento você decide que vai engolir, tá? Com isso a gente fecha a boca, tá? A língua joga o alimento da ponta do ápice da língua, né, com o corpo da língua, o dorso da língua, vai jogando o alimento em direção para trás, em direção ao palato, tá? Nessa fase ainda voluntária, o tensor do véu palatino já se tensiona para ficar rígido o palato e o alimento ser jogado contra o palato, tá? Até o istmo das fauces, né? Isso é um método voluntário. Quando o alimento passa da linha da cavidade oral para a faringe, a gente vai dar início ao processo involuntário, que o músculo elevador do véu palatino vai elevar e agora vai lacrar a cavidade nasal para impedir que esse alimento entre na cavidade nasal.
tá? Então ele lacra a cavidade nasal, da tensão do músculo elevador do véu palatino, e chegando nessa parte da orofaringe, o alimento vai ser empurrado para trás. Percebam o que acontece com a epiglote. A língua empurra o alimento para trás e a epiglote ela se debruça sobre a abertura da árvore respiratória, ou seja, da glote, tá? Criando um mecanismo de proteção contra o engasgo, né? Empurra a língua, empurra a epiglote e ela diminui a abertura da via respiratória. E em outro mecanismo é que o alimento batendo na epiglote, ela não passa por cima da epiglote, ele é desviado, tá? Como a água de um rio quando bate numa ilha, o alimento bate na epiglote e se desvia. Quando ele se desvia, ele sai da orofaringe e cai na laringofaringe, nesses recessos. São os recessos ou seio piriformes, que já fazem parte da laringofaringe, tá? E ao mesmo tempo que esse mecanismo está acontecendo, os músculos constrictores da faringe, constrictor superior, depois constrictor médio, constrictor inferior, eles vão sendo contraídos de forma progressiva, de cima primeiro o superior, depois o médio, depois o inferior, criando uma crista peristáltica que ajuda a empurrar o alimento, ajudando ele a seguir na direção certa. Essa crista, o alimento indo em direção ao seio piriforme e a crista vai descendo, tá? Empurrando o alimento em direção ao esôfago, que é o próximo passo, né? Quando a gente sai da transferência da cavidade oral para a faringe e depois o transporte sendo continuado pelo esôfago em direção ao estômago, tá? Esse é o mecanismo fisiológico da deglutição. Tem a parte voluntária oral e a parte involuntária faríngea, tá? Aproveitando para mostrar aqui as fibras dos músculos constrictores da faringe, que eles vão se tornando cada vez mais oblíquos e transversais até o seu esfíncter esofagiano superior ou transição faringo-esofágica, que são as fibras do cricofaríngeo. É o último músculo do constrictor inferior da faringe.